Pesquisador brasileiro entra na lista dos 50 cientistas mais influentes do mundo. Cidadania por nascimento, tribunal mantém medida e empurra debate para a Suprema Corte. 2 universidades brasileiras aparecem no ranking das 200 melhores do mundo. Excesso de suplementos para ganhar massa muscular em jovens pode estar ligado a problema de saúde mental. E você vai conhecer a brasileira que viralizou ao mostrar um aplicativo gratuito que identifica onde vivem criminosos nos Estados Unidos. Basta usar o app para ele indicar se há ou não criminosos condenados vivendo em casas ao seu redor. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. Um brasileiro, professor da USP, que é referência mundial, entrou na seleta lista dos 50 cientistas e pesquisadores mais influentes do mundo. Esse ranking foi criado pelo jornal The Washington Post. A repórter Eloá Urazen tem mais informações. Foi uma escolha difícil. O jornal The Washington Post tinha selecionado os nomes de mais de 200 especialistas internacionais de diferentes áreas. Desse total, eles separaram 50 pessoas de destaque que, segundo a publicação, têm o poder de causar impacto neste ano de 2025. Um dos selecionados foi o professor da USP, Carlos Monteiro. Aos 76 anos, ele ganhou projeção internacional ao criar o termo alimento ultraprocessado, que hoje é utilizado no mundo todo. Foi em 2009 que o brasileiro definiu esse tipo de alimento ultraprocessado, que significa comidas que passaram por diversas etapas industriais e tiveram adição de ingredientes sintéticos, sabores artificiais e conservantes. No Brasil, os ultraprocessados representam 21% da alimentação diária da população, mas em países como os Estados Unidos, por exemplo, eles chegam até a 58% do total de calorias consumidas por dia, um perigo extremo à saúde. Por isso, o professor emérito da Faculdade de Nutrição e Saúde Pública da USP defende, entre outras coisas, que itens ultraprocessados tragam em sua embalagem avisos sobre os riscos. Na realidade, hoje há muitas evidências de que essa substituição, de alimentos naturais ou minimamente processados ou processados e preparações culinárias por esses produtos ultraprocessados, essa é uma das principais causas, dos principais motores da epidemia mundial de obesidade e diabetes, por exemplo, que a gente tem no mundo. As evidências que relacionam o consumo de ultraprocessados com doenças como obesidade, como diabetes, como hipertensão, colesterol elevado, câncer de mama, depressão, mortalidade por todas as causas, mortalidade em geral, elas foram produzidas entre 2009 e 2018, e principalmente nos últimos 2, 3 anos. Mudando de assunto, permanece valendo a Constituição norte-americana, que determina o direito à cidadania a qualquer pessoa nascida nos Estados Unidos, incluindo os filhos de imigrantes. Hoje, um tribunal de apelações decidiu que não vai permitir que o governo acabe com essa garantia. A gente preparou uma reportagem explicando o que acontece agora. Nos primeiros dias de governo, o presidente Donald Trump tentou acabar com a cidadania por direito de nascença para certos filhos de imigrantes por meio de uma ordem executiva. Ele queria cancelar o direito à cidadania para filhos de quem está aqui no país de forma ilegal ou com vistos temporários, como de turista, estudo ou trabalho. Mas logo após assinar a medida, um juiz de Seattle bloqueou sua implementação. Então o Departamento de Justiça apelou, pedindo que esse bloqueio fosse levantado. Agora, o Tribunal de Apelações do 9º Circuito recusou o pedido mais uma vez. E isso significa que o caso deve ser encaminhado em breve para a Suprema Corte, onde os juízes tomarão uma decisão final. Até lá, a cidadania por direito de nascimento continua sendo lei em todo o território. A garantia está em uma emenda constitucional de 1868, que diz que a cidadania norte-americana é estendida a qualquer pessoa nascida nos Estados Unidos, independentemente do status de imigração de seus pais.
A Casa Branca atualizou os números de imigrantes com histórico criminal grave que estão sendo enviados para a penitenciária de segurança máxima em Guantánamo. Em um mês de operações do ICE, mais de 140 criminosos foram transferidos para essa prisão, que fica em uma base militar norte-americana em Cuba. Segundo os dados divulgados pelo Departamento de Segurança Interna, até agora 13 voos fretados foram feitos para levar os estrangeiros para essa prisão. Ainda segundo o governo, apenas detentos de alto risco estão sendo mantidos em Guantánamo, enquanto outros com ordens finais de remoção estão sendo enviados para centros de imigrantes nos Estados Unidos. Outro dado revelado é que todos os detidos de Guantánamo são homens e a maioria seria membro da notória gangue venezuelana Tren de Aragua. A Polícia Federal do Brasil realizou hoje uma operação para combater o tráfico de drogas por meio do serviço postal, que saía de Minas Gerais rumo ao exterior. As investigações desse caso começaram em 2024, após a apreensão de mais de 20 encomendas com cocaína e drogas sintéticas que tinham como destino Estados Unidos, Alemanha, Bélgica, Espanha, França e Austrália. Sem dar mais detalhes de como anda essa investigação, a PF disse que apenas cumpriu nesta quinta-feira mandados de busca e apreensão em 2 cidades mineiras, Conselheiro Lafayette e Caranaíba. No próximo bloco, o presidente Trump anuncia planos de impor tarifas sobre automóveis, chips, farmácias e itens madeireiros, o que pode prejudicar o Brasil. E ainda, o governo de Massachusetts tenta baixar os valores das contas de gás natural, que em algumas casas já ultrapassa $1.000 por mês. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Oi, gente, eu sei que tá no intervalo do jornal, mas A gente tem um recadinho, vamos ficar um pouquinho mais próximo? Se inscreve aqui no nosso canal. dá aquela curtida e ativa o sininho, não esquece, hein? Isso aí. Em Massachusetts, o governo anunciou que planeja baixar as contas de gás natural no estado, que é usado, por exemplo, em aquecedores de casas. Em menos de um ano, os valores dobraram e, para alguns moradores, já está custando mais de $1.000 por mês. A Giovanna Locatelli tem os dados pra gente. A notícia de uma possível redução nas taxas de gás natural animou os moradores de Massachusetts. Depois do aumento de até 38% nas contas e das inúmeras reclamações com contas que ultrapassaram $1.000, o governo resolveu agir. Pediu explicações às empresas fornecedoras de gás, que é utilizado para energia, ar-condicionado e muito mais. O Congresso estadual também exigiu provas que justificassem o aumento desproporcional dos valores cobrados pelo serviço. A governadora Maura Hillen pediu soluções a curto prazo ao Departamento de Serviços Públicos, exigiu uma revisão nas taxas de entrega e agilidade na redução da cobrança tarifária estadual. 1/3 do legislativo apoiou as solicitações. As empresas de distribuição se manifestaram. Segundo a National Grid, o lucro com a distribuição aumentou 29% em 2024, cerca de $291 milhões. Mas, em contrapartida, a empresa diz que fez investimentos na ordem de $1 bilhão em infraestrutura de gás no ano passado. Já a Eversource diz que cerca de 10% do total da conta de gás representa lucro para a empresa e nada mais. O governo prometeu investigar a fundo e reduzir os custos para a população, que enfrenta um inverno rigoroso com sucessivas nevascas em todo o estado. A Casa Branca anunciou os detalhes de mais uma fase do seu plano de recuperação econômica dos Estados Unidos, a imposição de novas tarifas sobre automóveis, chips e farmácias. O plano da atual gestão é em breve impor tarifas de cerca de 25% sobre importações de automóveis, bem como chips semicondutores e produtos farmacêuticos enviados para os Estados Unidos. Espera-se que as taxas passem a valer a partir de abril. O presidente disse que pretende impor o aumento das taxações aos poucos, para dar tempo para empresas potencialmente afetadas pensarem em outras soluções, como trazer suas fábricas para dentro do território norte-americano. Trump disse que está aberto para negociações. We're bringing our businesses back. If they don't make their product in America, then they have to pay a tariff. But if they do make their product in America, they don't have to pay any tariff.
Para especialistas em economia e indústria, a medida deve enfrentar resistência, podendo ter efeitos de longo alcance e prejudicando os consumidores e as empresas com preços e custos mais altos. Já a Casa Branca diz que espera aumentar a produção nacional e que os efeitos das mudanças vão ser sentidos no futuro. As tarifas também vão aumentar em 25% para a importação de madeira e itens florestais. Essa medida deve prejudicar o Brasil, já que os Estados Unidos são o principal destino dos produtos madeireiros do nosso país. O item brasileiro mais exportado para o território americano é a celulose, que é essencial para as indústrias de papel, embalagens, tecidos, cosméticos e biocombustíveis. Trump já sinalizou que esses países parceiros podem ter alívio nas taxas extras se reduzirem as próprias tarifas sobre os produtos americanos. Israel acordou de luto hoje. O país recebeu os corpos de 4 reféns que foram mortos em cativeiro, incluindo de um bebê que foi sequestrado quando tinha quase 9 meses de idade. O repórter Matias Brotero tem os detalhes. O dia foi marcado por muita tristeza aqui em Israel. Pela primeira vez desde o início do cessar-fogo, o país recebeu 4 corpos de reféns sequestrados pelos terroristas do Hamas. Ainda perto da fronteira com a faixa de Gaza, israelenses prestaram as últimas homenagens enquanto os corpos eram levados ao Instituto de Medicina Forense. Exames apontam que Oded Lipschitz foi morto aos 83 anos pelos terroristas da Jihad Islâmica aliada do Hamas. Os resultados dos exames que vão confirmar as mortes de Shiri Bibas e de seus filhos Kfir e Ariel ainda não foram divulgados. O pai, Yarden, foi libertado no início de fevereiro. A família se tornou símbolo de esperança em Israel. O premier Benjamin Netanyahu prometeu eliminar o Hamas e libertar todos os reféns. Grande parte da imprensa israelense decidiu não transmitir a imagem da cerimônia do grupo terrorista Hamas, em que os corpos foram entregues às autoridades da Cruz Vermelha. A iniciativa dos israelenses segue um pedido feito pelas famílias dos reféns em respeito às vítimas. De Tel Aviv, Matias Brotero para o Américas no Ar. A seguir, novo estudo alerta que excesso de suplementos para ganhar massa muscular pode estar ligado a problemas de saúde mental. E a gente mostra para vocês também que a polícia desmantelou um grupo que cometia roubos em casas de atletas da NBA e da NFL aqui nos Estados Unidos. Saiu um novo ranking das 200 melhores universidades do mundo e olha, tem centros acadêmicos brasileiros nessa lista. Dessa vez, o levantamento foi realizado por uma consultoria britânica de educação superior. A primeira faculdade brasileira citada no ranking é a USP, a Universidade de São Paulo. Ela aparece na posição de número 101, ao lado de faculdades da Espanha, Alemanha e do Japão. A segunda é a Unicamp, a Universidade de Campinas, que aparece quase no final da lista dos 200 melhores centros educacionais de nível superior do mundo. O ranking classifica as instituições de acordo com a opinião de mais de 55 mil pesquisadores e acadêmicos convidados. Neste ano, houve alterações na metodologia. Foram incluídos critérios comparativos entre as universidades e a distribuição geográfica dos votos recebidos. A USP e a Unicamp foram as únicas faculdades da América Latina que integraram o ranking internacional. Já em primeiro lugar na lista ficou a Universidade de Harvard. É o 14º ano consecutivo que ela fica no topo do ranking. Em segundo, empatados, estão a MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, e a Universidade de Oxford. No Texas, as autoridades prenderam 2 adolescentes por ameaças de terrorismo doméstico. A polícia disse que as jovens de 15 e 16 anos estavam planejando um ataque em massa contra uma escola do ensino médio em Houston. As 2 queriam matar colegas e professores com armas e bombas caseiras. A polícia chegou até as jovens por meio de uma fonte secreta. Eles não divulgaram quem delatou as adolescentes. As 2 jovens foram presas e levadas sob custódia. A polícia chamou os pais e abriu uma investigação. Agora a gente fala de um alerta para os adolescentes. Um novo estudo apontou que o uso excessivo de suplementos para ganhar massa muscular em jovens pode estar associado a um problema de saúde mental. A Cuni Rocha tem as informações.
A busca pelo corpo perfeito não tem limites entre os aficionados por academias, especialmente em um cenário onde as redes sociais alimentam uma pressão constante por padrões estéticos, muitas vezes irreais. E para alcançar o corpo dos sonhos, muitos adolescentes estão usando suplementos que ajudam no crescimento muscular. Mas um novo estudo apontou um resultado preocupante. O consumo excessivo de produtos como whey protein, creatina e outros suplementos podem estar associados a um problema de saúde mental. A dismorfia corporal, que é a condição em que a pessoa tem uma percepção distorcida de sua imagem física. Os pesquisadores observaram que os adolescentes que fazem uso desses suplementos passavam mais tempo na academia e se preocupavam de forma exagerada com a alimentação. O estudo destaca que não é possível afirmar se o uso dos suplementos causa dismorfia corporal ou se jovens com essa condição são mais propensos a consumir esses produtos. Novas análises estão sendo realizadas. Os especialistas lembram que nem todos os suplementos são seguros e o uso inadequado pode trazer sérios riscos à saúde dos jovens. Eles pedem para que os pais fiquem atentos ao comportamento dos adolescentes que frequentam demais as academias e tomam muitos suplementos. Sempre que a gente vai tomar uma suplementação, a gente precisa ter uma orientação nutricional e essa orientação ela tem que ser personalizada, baseada na sua individualidade. Muitas vezes a gente acha que quanto mais, melhor, mas quando se trata do nosso corpo, do nosso organismo, isso não é uma realidade. A gente precisa olhar para o nosso corpo e ver qual é a necessidade real e aí sim entrar com suplementação com base nessa necessidade, porque qualquer exagero pode se tornar uma toxicidade ou ultrapassar as nossas necessidades, sobrecarregar nosso rim, nosso fígado e etc. Então, sempre que vocês forem tomar uma suplementação, verifiquem se realmente existe essa necessidade, para não exagerar no seu corpo. A polícia norte-americana desmantelou uma quadrilha especializada em roubos e furtos em casas de atletas profissionais da NBA e da NFL. Até agora, 7 pessoas foram presas. De acordo com as queixas criminais federais recém-reveladas, os réus tinham apenas atletas mega-estrelas como alvo. Os crimes eram cometidos contra integrantes da NBA, a Liga Nacional de Basquete e da NFL, de futebol americano. Uma das últimas ações do grupo foi roubos simultâneos nas casas de 2 jogadores do Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes e Travis Kelce, em outubro e dezembro do ano passado. Segundo a denúncia, os bandidos são imigrantes chilenos, membros de um grupo criminoso sul-americano. Esses, na foto, são alguns dos 7 que até agora foram presos. Se condenados, cada um poderá pegar uma pena máxima de 10 anos de prisão. Depois do intervalo, brasileira viraliza ao mostrar um aplicativo gratuito que identifica onde vivem criminosos fichados nos Estados Unidos. E você vai ver também um resgate dramático e emocionante na neve no Colorado. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteramericas.com e inscreva-se já. Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Câmeras corporais de socorristas registraram o momento de um salvamento dramático no Colorado, depois que uma avalanche soterrou o homem e seu veículo de neve. As equipes de socorro correm para chegar até a área afetada por uma avalanche que engoliu um turista e seu veículo de neve. Foi um amigo dele que estava junto no passeio e não foi soterrado quem ligou para o 911, avisando que seu parceiro estava preso na neve com apenas um pequeno pedaço de seu airbag indicando sua localização. We were all just expecting the worst, really. Dave Wendell foi um dos socorristas chamados para a ocorrência. Ele conta que todos chegaram ao local esperando pelo pior e lembra o quanto foi desesperador cavar a neve fofa em busca da vítima. The guy was there, dug down a few more feet. The guy could hear us. He told us he was okay, and we proceeded to dig him out. Dave conta que o homem ficou soterrado a 3 ou 4 pés de neve por mais de 1 hora. Este trecho da gravação mostra o momento exato em que ele é finalmente encontrado e bem
para alívio dos socorristas. Segundo Dave, o que ajudou o homem a sobreviver foi o capacete que ele usava, que acabou protegendo suas vias aéreas e parte do rosto. Yeah, pretty amazing. Dave é membro do Rescue Group há 15 anos e já atendeu dezenas de resgates após avalanches. Mas esse caso das colinas do condado de Summit é um dos mais impressionantes de sua carreira. Probably so. Yeah. Just because it's such a great outcome. Unexpected, for sure. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa, ver como é que vai estar o clima amanhã em boa parte do país. A gente começa por Boston, por lá tem tempo encoberto, nem tem sol nessa área. Esse mesmo cenário segue em Nova York, em Washington mínima de 19, gente. Já Norfolk, Charlotte e Atlanta, a gente tem sol brilhando o dia inteiro, mais frio nessa região. Em Atlanta, a gente tem mínima de 28. Na Flórida, a gente tem Jacksonville e Tampa com sol, tempo encoberto em Miami. New Orleans, sol entre nuvens. Houston, tempo encoberto com mínima de 32. Brownsville tem chuva ao longo do dia. San Antonio não tem sol nessa área, é nuvem o dia inteiro, mínima de 31, máxima de 36. El Paso, o sol vai brilhar lá com mínima de 36, máxima de 65. Albuquerque, a mínima é de 31 graus. Phoenix, a máxima é de 79, mínima de 50, com sol brilhando forte nessa área. Em Las Vegas e Los Angeles, a gente também tem sol brilhando o dia inteiro. São Francisco, tempo encoberto, com mínima de 45 graus, máxima de 62. E com toda essa onda de frio que a gente viu no mapa aí atingindo boa parte do país, a gente preparou uma matéria com dicas de como se proteger dessas temperaturas que podem ser prejudiciais à saúde e até mortais. Olha só. Vento, frio e neve, uma combinação que pode ser perigosa. It's freezing out here right now. Para Chris Collins, que se mudou recentemente para o Kansas, o frio está extremamente congelante. Ele diz que a única maneira de enfrentar essas temperaturas baixas é usando várias camadas de roupa. Layer up real good, cover up much as I can. E é exatamente isso que dizem os socorristas de plantão. Dress warmly, wear layers, wear gloves, wear a hat, and don't go out if you don't actually need to go out. O médico Kurt Minash orienta as pessoas a usarem muitas roupas, várias blusas, casacos, 2 luvas, chapéu, gorro e muito mais. Ele garante que essa tática ajuda a manter o calor do corpo e isolar do ar frio de fora. O especialista lembra que em situações como esta, em que as temperaturas estão extremamente baixas, com muito vento e neve, bastam alguns minutos para o frio passar de irritante a um quadro de hipotermia, sem que a pessoa perceba, e em muitos casos, isso pode ser mortal. E para encerrar o jornal, a gente trouxe uma dica de segurança muito importante para a nossa comunidade, principalmente para as mulheres que trabalham com limpeza de casas e fecham contratos sem conhecer os clientes. É um aplicativo gratuito disponibilizado pelo Departamento Americano de Justiça que mostra de forma rápida e fácil onde vivem os criminosos fichados pela polícia. A reportagem é da Carla Marinho. A pernambucana Fernanda ganhou fama na internet compartilhando o dia a dia da faxina nas casas americanas. Mas ela viralizou na rede com um post de dica essencial de segurança. Eu cheguei lá na rua da casa, acabei cancelando e não fui fazer, porque eu tenho um aplicativo que eu acabo vendo se naquele endereço que eu tô ou ao redor tem algum criminoso sexual. Nunca tinha acontecido comigo, eu sempre olhava, nunca tinha nada. Mas nesse dia tinha, né, a pessoa que eu ia limpar a casa estava no aplicativo. Então não pensei nem 2 vezes. Mandei mensagem para ele cancelando e fui embora. O aplicativo compartilhado pela brasileira é o nsopw.gov. Ele é um recurso gratuito do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, mas que pouca gente conhece. Basta usar o app para ele indicar se há ou não criminosos condenados vivendo em casas ao seu redor. E para pesquisar é muito simples. Você pode colocar um endereço, um CEP, um nome. E com isso vai ter acesso a todas as informações de pessoas fichadas que estão próximas de você. Foi assim que a Fernanda descobriu, quando estava indo fazer a limpeza da casa de um novo cliente, que o homem já havia sido condenado por crime sexual. O aplicativo, ele olha pelas milhas que você está, as casas próximas a você. Então, quando eu chego lá próximo ao endereço, eu abro o aplicativo, verifico. Se for,
Tchau. Vivendo há pouco mais de 3 anos em New Jersey, a Fernanda aprendeu com as experiências das colegas de profissão que a segurança é prioridade. E por isso, desde que descobriu o aplicativo, ela só fecha negócio depois de fazer esse levantamento da vida dos clientes. A gente não pode se arriscar, né? Dinheiro nenhum paga a nossa vida. Então, a minha segurança sempre em primeiro lugar. Então, eu acho esse aplicativo muito, muito válido, muito importante. Não só para a gente que trabalha na faxina, né? Até para você ver quem são seus vizinhos. Tá aí, fica a dica então desse aplicativo importante. Jornal Américas no Ar termina agora. A gente te encontra na próxima edição. Você fica agora com mais um capítulo de O Rico e Lázaro. Boa noite.